Olá, nono ano, vocês estão bem? Então hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5, certo? Esclarecendo que a gente não está voltando à aula, certo? Nem estamos parando conteúdo. A aula de hoje será referente às aulas 1 e 2, que já foram vistas do capítulo 5, mas que tia pegou alguns pontos para serem conversados hoje, ok? Como já passei atividades referentes a essas duas aulas, o que é que eu quero hoje que vocês façam? Após assistirem essa aula, vocês irão fazer a trilha do positivo on referente ao capítulo 5, tá legal? Então, recursos naturais, minerais na Ásia, Europa e Oceania. Peguei pontos da aula 1, da aula 2. Só que, agora fechando o conteúdo, quero que vocês façam uma trilha, certo? Então, vamos lá. Alguns pontos que já apareceram nos slides, outros pontos que eu achei interessante de se conversar, e aí a gente faz a conclusão com a resolução de trilhas. Vamos lá. Fontes de energia, como a gente viu, né, nos slides passados, só trabalhando aí a importância, né, atualmente os recursos naturais com maior destaque na Europa, Ásia e Oceania, não somente por conta do valor econômico, mas também por ponto de vista político, são os combustíveis e as fontes de energia. A questão dos recursos naturais, a exploração desses recursos, que sempre esteve vinculada à necessidade de produção de energia desde os tempos mais remotos. Sabemos que isso está associado. E que podemos citar como exemplo a madeira das florestas. Além de servir de construções, de combustível, era muito utilizado no cozimento dos alimentos, desde os tempos que a gente não tinha como fazer esse cozimento de outra forma como temos hoje. Que era que as pessoas faziam a queima da madeira para aquecer essas vasilhas, essas panelas e cozinhar os alimentos. Interessante, né? A energia no mundo atual que se destaca, né? A questão desses continentes, a questão do gás natural e o petróleo. Vamos conversar um pouquinho sobre eles novamente, né? Slide passado, mas que merece um novo ponto de vista sobre a questão do gasoduto, quais as vantagens e as desvantagens, certo? Essa fonte de energia, ela permite o escoamento de grande volume, não está sujeita a condições atmosféricas, máxima regularidade do abastecimento, baixo custo operacional, menos risco de poluição e menores custos de transporte. A contrapartida é que inflexibilidade quanto à rota, tem que ser por aquela mesma rota sempre. Dificuldade de alterar a capacidade de escoamento, também é o mesmo jeito. Dificuldade de armazenamento de energia e é um elevado custo de infraestrutura para se fazer um gasoduto. E toda essa construção vai implicar em quê? Em destruição dos ecossistemas. Essa é uma área por onde passa um gasoduto, a imagem aqui, né? A remoção do solo, retirada da cobertura vegetal, consequentemente a perda de animais que habitavam nesse local. Isso tudo é um impacto ao ecossistema, certo? Então vamos lá. O petróleo, por sua vez, as reservas dos países do Oriente Médio representam mais ou menos 61,5% do total mundial. Estima-se que em 2006, tempos passando aí, o conjunto de todos os países reuniu uma reserva total de 726 bilhões e 700 milhões de barris. Isso não está atualizado, dados de 2006. E a Arábia Saudita é o maior produtor do mundo, cerca de 11 milhões de barris por dia. Depois seguem o Irã, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Omã, Catar e Bahia. Muita riqueza nesses países. O gás natural
voltando lá na questão do gás natural, pela lei do petróleo, o gás natural é uma porção do petróleo que existe na fase gasosa ou em solução no óleo, nas condições originais de reservatório, que permanece no estado gasoso, né, CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Por isso os dois estão ligados ali, estão juntos. No contexto da Ásia e da Europa, dois países sobressaem, tanto pela quantidade de reserva quanto pela maneira como utiliza esse recurso. Na sua atuação geopolítica, em ambos os casos, a atuação bastante conturbada com países vizinhos e potências rivais. Estamos falando de Irã e Rússia, que detêm as duas maiores reservas globais de gás natural do mundo. A questão do Irã, a sua produção, enfrenta dificuldades comerciais para ofertar e vender sua produção, principalmente em virtude de fatores de ordem geopolítica. Desde a Revolução Iraniana, 1979, os líderes do regime que se instalou no país desenvolveram relações de inimizade e mútua desconfiança com os Estados Unidos e seus aliados. Então, o Irã acusa os estadunidenses de intervirem na sua política interna e financeira, de grupos clandestinos de oposição e forneceu apoio financeiro militar a grupos terroristas. Essa é a acusação do Irã. Além de tentar desenvolver armas nucleares secretamente. Certo? Então, isso é o que eles dizem sobre os Estados Unidos. Por isso que é uma política, uma administração conturbada e por tais acusações é que o Irã enfrenta todas essas dificuldades comerciais para exportar, para ofertar e vender o seu produto, que é o gás. A outra parte da nossa aula, que foi a energia termonuclear, outra matriz energética muito importante no mundo atual. Seu desenvolvimento depende da existência de reservas de minérios radioativos, especialmente urânio. As três maiores reservas mundiais se localizam na Austrália, no Cazaquistão e na Rússia. A Alemanha e França são países da Europa Ocidental com maior potencial instalado no que se refere à energia termonuclear, a energia nuclear. Isso vocês verificam na página 34, o mapa. Na Ásia e na Oceania, os países com maior quantidade de reatores são Japão, China, Coreia do Sul e Índia. Não devendo esquecer, gente, na questão da energia nuclear, a questão dos acidentes que já foram destacados na aula passada, né? Só explanando para vocês. Vamos às atividades de exploração. As atividades de exploração dos recursos naturais, em especial a mais difundida delas, a mineração, sempre estiveram envolvida em controvérsias no que se refere às condições de trabalho. Pior cenário é o que envolvia as minas de carvão, combustível que moveu a primeira fase da industrialização mundial. Além dos riscos de desabamento, a liberação do gás metano tornava o ambiente facilmente suscetível a incêndio, explosões e intoxicações. A questão do lítio, que eu não destaquei na aula passada e trago hoje para vocês. Há importantes jazidas de lítio no subsolo do Afeganistão. O Afeganistão, que antes era muito esquecido, também foi um país já marcado por muitas guerras sangrentas e violentas. A população já sofreu demais, né? E atualmente se vê aí com essas jazidas desse importante recurso mineral, que é utilizado na confecção de baterias de celular, computadores, na armazenagem de energia elétrica, coletada por fontes renováveis, como o caso da energia solar e da energia eólica. Então, é um recurso muito importante, né, nos dias atuais, e que descobriu essas jazidas concentradas no Afeganistão. Só um pouquinho da história, né? O quase desconhecido Afeganistão, situado no coração da Ásia e na periferia do Oriente Médio, o Afeganistão tem sido palco de sangrentos conflitos internos
que ensejaram a intervenção direta de potências extra-regionais, como foram os casos da antiga URSS, União da República Socialista Soviética e Estados Unidos. Então, é uma história que já vem de muitas décadas, de muito tempo, de guerras, né? Desde a URSS, né? E que é um país marcado pela questão da violência, da religiosidade, das crenças daquela população. Temos a questão do terrorismo, né? Tudo isso faz parte da história do Afeganistão. Agora a população busca, né, uma esperança aí nessa questão da exploração dos recursos, principalmente por essas descobertas do lítio em suas jazidas. Só retratando um pouco, né? Aqui temos a localização geográfica, ou Afeganistão, todos os países vizinhos, ok? Ásia, então, aqui colocando aí todos os países, fronteiras, ele está aqui no centro, bandeira, população, localização aqui como um todo deste país, certo? É montanha, né? Coberta aí, grande volume, certo? Uma foto aérea que a gente disponibilizou, certo? Também do Afeganistão. E por hoje só. Então, boa aula. Façam a trilha do Positivo On. Fiquem em casa e até a próxima semana. Tchau.